Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Hoje, então, eu vou finalizar a série A Grandiosidade da Obra de Jesus com a parte 9. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. É claro que esse assunto não se esgota. Nós falamos todo o tempo da grandiosidade da obra de Jesus aqui juntos. E nessa série nós buscamos trazer, estudar e trabalhar juntos aspectos que nós entendemos que são de fundamental importância para a vida cristã. Você aprendeu com essa série? Tem mais um pouco ainda hoje. Você aprendeu sobre perdão completo, você aprendeu sobre salvação pela graça e não por obras. Você aprendeu sobre realidades da nova criatura que você se tornou em Cristo Jesus. Você aprendeu um pouco mais sobre sua nova identidade. Você aprendeu sobre genuína libertação. Você aprendeu que você foi feito justo, não por suas obras, mas pelo trabalho de Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Você aprendeu que você nele pode viver uma vida de saúde. Você foi curado nele, amém? Você aprendeu que cura é o pão dos filhos, é alimento básico para os filhos. Você aprendeu que em Cristo prosperidade te pertence. Em Cristo você tem suprimento para cada uma das suas necessidades. Dentre diversas outras coisas que trabalhamos juntos aqui. E hoje, na parte 9, eu finalizo essa série, dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero dizer para você que essa obra é completa, consumada e está vigente hoje mesmo. Você crê nisso, que essa obra está completa? Você crê mesmo? Essa obra está completa, consumada. Eu pergunto isso porque a gente às vezes ouve falar e muitas vezes nós estávamos nesse lugar também. Às vezes ouvimos falar de pessoas que querem dar uma ajuda para a obra de Jesus. E hoje querem se esforçar, querem trabalhar, pagar de alguma forma a bênção de Deus, a aceitação em relação a Deus, tentando dar uma força, uma ajudinha em relação à obra de Jesus, porque no fundo não creem que essa obra é completa. E não creem muitas vezes porque não ouviram falar disso. E não creem muitas vezes porque nunca estudaram a fundo esse assunto dentro da palavra de Deus. Mas que bom que você esteve aqui, que bom que você está aqui. Todos os domingos você ouve sobre uma obra estabelecida, completa, consumada, que é a poderosa e grandiosa obra de Jesus, amém? Eu quero te lembrar hoje, na parte 9, na parte final da série, que nós estamos falando de algo definitivo. A obra de Jesus é algo definitivo, completa. Algo que foi consumada por completa. Estabelecida, está vigente para nós hoje. É para agora mesmo. Você não precisa esperar algo mais acontecer. Não tem adendos. Não precisa de aditivos, correções ou qualquer outra coisa. A obra de Jesus é completa e perfeita. Amém? Tudo que você já ouviu até hoje, até esse dia, em relação ao que estudamos aqui sobre a grandiosidade da obra de Jesus, hoje eu quero finalizar dizendo para você, pode acreditar que tudo isso pertence a você, porque essa obra está finalizada, completa, não tem mais nada o que fazer, ele já fez tudo. A nossa posição é receber, é crer e receber pela fé. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso para que você possa sair daqui estabelecido em fé e poder frutificar com base naquilo que já pertence a você, por causa do trabalho de Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, a Bíblia fala o seguinte:
E quando Jesus estava na cruz, e quando Jesus, diz o texto, tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Você sabe que essa palavra que nós lemos em português, essa frase que nós lemos em português, está consumado, veio de uma língua original, o grego, com a qual foi escrita o Novo Testamento. E a palavra aqui para estar consumado é a palavra tetelestai. Você pode dizer tetelestai. E quando você vai na origem da palavra, você estuda um pouco mais sobre o que significa a palavra, você consegue aprender um pouco mais sobre a completude dessa obra. Veja, consumado, tetelestai, significa consumado, liquidado, pago por completo. Você pode dizer pago por completo. Pago por completo, pessoal, não precisa de mais nada. Foi pago por completo. Não há mais dívidas. Não há mais débitos. Inclusive, era muito comum naquela época a pessoa que contraía uma dívida, aquela dívida do tipo impagável. Ela sabia que não tinha como pagar aquilo, a dívida só ia crescendo cada vez mais, e por algum motivo, algum milagre, alguém intercedia por ela, alguém fazia algo por ela, alguém assumia aquilo ali, e aquela pessoa que não tinha mais o que fazer, ele não podia fazer mais nada por si mesmo, ele recebia essa graça, alguém quitava aquela dívida impagável, e o recibo que aquela pessoa recebia, estava escrito, tetelestai. Não há mais débitos. Não precisa mais pagar nada. Tudo está feito, completo, pago, consumado. Não foi à toa que antes de entregar o seu Espírito na cruz e morrer por nós, se entregar por nós e consumar a obra completa dele, não foi à toa que Jesus escolheu essa palavra. Não foi por acaso. Não foi por acaso que ele disse tetelestai. Isso foi intencional. Porque ele sabia o que significava. Porque o contexto da época, todo mundo entendia o que significava, de fato. Por isso que para nós, talvez hoje, nos tempos modernos, a gente não tenha muito entendimento quando vê apenas está consumado. Quem vivia naquela época poderia entender muito bem. E hoje eu trago para você esse contexto e o que significa de fato a palavra no original, para que você possa compreender de fato o profundo da coisa. Tetelestai, está pago por completo. Não há mais dívidas. Você está genuinamente livre agora. Ninguém pode requerer mais nada de você, ninguém pode te cobrar mais nada, ninguém pode te condenar mais, está pago. Amém? Quando nós falamos sobre a obra, a grandiosidade da obra de Jesus, e estamos trabalhando isso aqui, com o domingo de hoje, 9 domingos trabalhando sobre a grandiosidade da obra de Jesus, eu não estou falando de algo que está em construção. Eu não estou falando de algo que ainda está sendo aperfeiçoado. Eu não estou falando de algo que ainda está sendo construído, feito na base do teste para ver se vai dar certo ou não. Eu estou falando sobre algo que é definitivo, completo, está fechado, liquidado. É a obra de Jesus. Logo, quando nós falamos de cura, e nós estudamos isso aqui, quando nós falamos de prosperidade, salvação pela graça, perdão pleno, completo nele, e todo o legado da obra de Jesus, o que nós precisamos estar completamente cientes é de que não há mais nada o que fazer. Não tem campanha, gente, não tem voto, não tem 7 domingos para você ajudar a obra de Jesus. Tudo já está feito. Não é Jesus e mais a campanha dos 7 domingos para quebra de maldição. Não é Jesus e mais o dízimo, Jesus e mais a oferta, Jesus e mais o seu trabalho voluntário. É Jesus e mais nada. Mais nada. Jesus e mais nada. Você só precisa colocar a sua fé de forma definitiva e completa no trabalho que Ele fez. A obra de Jesus não precisa de uma ajudinha.
A obra de Jesus não precisa de adendos. A obra de Jesus não precisa de mais nada. Nós precisamos crer. Crer para que a gente possa receber e desfrutar dessa obra como uma base sólida para nós. Você pode dizer isso? A obra de Jesus é uma base sólida para mim. É isso, você pode crer. Você crê nisso? Você pode dizer amém, eu creio. Você crê na obra de Jesus? Você crê que Ele fez todo o trabalho? É isso. Então creia e viva sob essa perspectiva. Você sabe por que muitas vezes nós ficamos inquietos? E às vezes porque algo demora de acontecer ou não acontece da forma que a gente quer ou planeja, a gente fica inquieto, achando que Deus está parado ou sem o que fazer, sem fazer nada por nós, e a gente começa a criar coisas. Será que Deus não quer que eu suba ao monte? Será que Deus não quer que eu pague com um jejum? Será que Deus não quer que eu dê esmola aos pobres e faça uma boa ação para que isso aconteça? Será que Deus não quer que eu dê uma oferta maior? Será que Deus não quer que eu vá na igreja todos os dias para pagar isso? Muitas vezes, pessoas estão inquietas e não conseguem receber porque querem pagar. Pagar por algo que já foi pago. Que já foi pago, já foi pago. E tem mais. Nenhum de nós poderia pagar esse preço. Só Jesus pôde fazê-lo. A nossa posição é crer no que Ele fez. Mas porque a vida nos leva o tempo todo para o sistema meritocrático. Porque no trabalho é assim, né? Na vida é assim. Para você progredir, para você ser promovido, para você ganhar mais contratos, você precisa performar. E é assim mesmo. Aí fora, no mundo corporativo, é assim que tem que ser. Por isso precisamos estudar, nos especializar, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for. Aí fora é assim. O problema está em a gente querer trazer essa realidade para o reino de Deus. E querer obter o favor de Deus, acesso a Deus, as bênçãos de Deus, pagando por performance. Vocês estão entendendo? É aí que está toda a confusão, porque como em nossa vida natural, física, a gente precisa performar para receber, muitas vezes nós somos, impelidos, quase que empurrados a viver assim, na igreja, no reino de Deus. E é aí que nós anulamos a graça de fluir em nossas vidas. Porque a graça não consegue fluir. A graça não flui com base no esforço humano. A graça flui onde há fé na obra de Jesus Cristo. A graça flui livremente quando encontra fé na obra de Jesus. Amém? E a gente sabe que tem muitas pessoas que já entenderam isso e hoje vivem suas vidas pautadas nessa obra. E por isso essa série, para que a igreja possa entender e viver estabelecida sob a obra de Jesus. Entender que tudo que Deus te dá é pela graça, mediante a fé na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. Enquanto muitos já entenderam isso, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda vivem hoje tentando obter justiça por seus méritos, tentando obter salvação por seus esforços, tentando pagar a bênção de Deus com seus esforços. E você sabe qual é o nome disso? Alguém aqui sabe qual é o nome disso? O nome disso é justiça própria. Diga, justiça própria. Tem dois tipos de justiça que eu posso apresentar para você. A justiça que provém da fé em Cristo Jesus, e é nela que nós precisamos estar estabelecidos para frutificar, ou a justiça própria. E o que é a justiça própria? A justiça própria, ela é exatamente o oposto da justiça que provém da fé na obra de Jesus. A justiça própria é a tentativa de obter justificação, cura, prosperidade, salvação, perdão, favor ou qualquer outra bênção de Deus por mérito ou por esforço próprio. Você entendeu o que é justiça própria? Vamos ver isso na palavra, para que possa ficar um pouco mais claro para você. A carta aos Filipenses, no capítulo 3, eu vou ler com você a partir do versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas, e o faço para protegê-los. Em outra tradução, para a vossa segurança. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores, que exigem a circuncisão. E aí Paulo combatendo aqui os ensinos de falsos mestres, que queriam obter justificação e ensinar justificação por meio das obras da lei. Um exemplo aqui, claro, a circuncisão. E o 3 diz, pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Paulo dizendo, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava, escute agora Paulo falando, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Veja, Paulo agora que era um homem que ele estava reconhecendo aqui que se esforçava, tinha muito zelo e esforço, achando que aquilo era muito bom e que era o que Deus queria. E ele agora diz que quando encontra Cristo, a graça de Deus, ele considera isso insignificante. Veja que ele continua dizendo, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, abaixo de lixo. Do que ele está se referindo? Da justiça própria. Depois que conhece Cristo, ele considera todo o esforço natural humano dele abaixo de lixo. Ele diz, a fim de poder ganhar Cristo. Conhecer mais e mais a Cristo e a graça que há nele. Veja agora. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça. Eu não conto mais com a justiça própria. Que justiça é essa? Que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Justos pela fé. Justos, abençoados, qualificados, remidos e redimidos pela fé em Cristo Jesus, por causa do trabalho de Jesus. Não tem nada a ver com a nossa obra, com a nossa performance. Você vê Paulo, um fariseu, doutor da lei, ele mesmo dizendo ali do exemplo dele, se tivesse alguém que poderia, na época dele, se orgulhar do que fazia e do conhecimento que tinha, seria ele. Mas ele, diante de Cristo, ele diz, eu considero tudo isso que eu já fiz, eu sei, abaixo. Não é lixo não, gente. Abaixo de lixo. Para encontrar e para ganhar Cristo Jesus. Você sabe qual é o perigo do esforço próprio, da justiça própria? É exatamente porque quando você está mergulhado na justiça própria, e a religião faz isso. A religião te exige isso. A religião te leva a viver assim, querendo pagar as coisas. Querendo pagar para Deus, a bênção de Deus. E o perigo disso é que, vivendo dessa forma, nós anulamos o efeito da graça em nossas vidas. Não que a graça perca poder, a graça em si é poderosa e ela é imutável. E ela está disponível, na mesma medida, para todas as pessoas. Mas a pessoa que quer viver sob esforço próprio, ela não consegue desfrutar dessa graça. Embora a graça toda poderosa, ela não pode ter efeito na vida de quem quer viver por esforço próprio. Porque fazendo isso, essa pessoa está anulando a obra de Jesus. Você está entendendo isso?
Você está entendendo o perigo disso? Então hoje na parte 9, no final dessa série sobre a grandiosidade da obra de Jesus, eu não poderia deixar de falar que para viver tudo isso, para ver tudo isso fluir livremente na sua vida, você precisa abrir mão da justiça própria, como Paulo diz aqui. Pare de querer pagar a bênção de Deus, cara. Pare de querer pagar. Se alguém te ensinou assim lá atrás, desculpa, ensinou errado. Descontextualizado. Pessoas que muitas vezes pegam textos do Antigo Testamento e quer trazer para o Novo, descontextualizados, e aí coloca cargas pesadas sobre a vida das pessoas. E vocês que já viveram esse sistema, eu também já estive lá, vocês podem confirmar comigo. A gente consegue até viver um tempo assim, carregando esse fardo, mas chega uma hora que cansa. Ninguém consegue viver assim, porque a religião só exige esforço próprio, esforço próprio, esforço próprio. E diante da lei, qualquer um que honestamente possa se avaliar, a única coisa que a gente pode chegar de conclusão é que a gente é sempre insuficiente. Não dá. E porque somos insuficientes, a gente fica tentando, no esforço, tentando. A gente até consegue um tempo, mas chega uma hora que a gente cansa e vem a frustração e muitos abandonam a fé. Muitos abandonam a carreira, muitos abandonam a vida com Cristo, porque estavam tentando se relacionar com Deus com base na religião, não com base na obra de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Você é um filho muito amado, você não precisa pagar nada para ser aceito pelo seu Pai. Você já é aceito. Você já é plenamente abençoado. Você já é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você já é qualificado por causa de Cristo Jesus. Você já está sentado com Ele em lugares altos por causa de Cristo Jesus. Você já é profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado, plenamente perdoado por causa da obra de Cristo Jesus. Esse é você, essa é a sua identidade. Esse é você, essa é a sua identidade. As pessoas se cansam porque estão querendo se relacionar com Deus. De coração elas estão abertas, coração puro, querendo aprender, querendo buscar a verdade. Mas o que foi apresentado para elas foi a religião. A religião que cansa, que afasta, que exige esforço próprio. E sobre o esforço próprio, a gente não consegue produzir na vida da fé. Vocês estão entendendo isso? Esse é o perigo do esforço, da justiça própria. Por isso que Paulo fala, eu não conto mais com a justiça própria. Eu conto com a justiça que provém da fé em Cristo Jesus. De nada vale conhecer todo o assunto que nós trabalhamos aqui, esses 9 domingos, sobre a grandiosidade da obra de Jesus, se você quiser continuar pagando o que Ele já pagou. E talvez hoje você que está me ouvindo aí, você esteja percebendo, agora eu estou entendendo porque eu não consigo fluir ainda nisso. Porque eu não consegui receber ainda isso. E viver e descansar ainda nisso. Porque eu aprendi que tem que pagar e eu vou tentando pagar até hoje. Não é que orar, ler a palavra, vir à igreja, ser generoso com a causa de Cristo, ofertar, ajudar os necessitados, não é que isso é ruim, isso tudo é bom. Você está entendendo isso? Mas não é isso que justifica e salva você. Nós não somos bons com as pessoas, generosos com as pessoas para sermos salvos. Nós o fazemos porque já fomos salvos. Nós não oramos, buscamos a Deus na palavra ou somos generosos com a causa de Cristo para sermos salvos. Nós o fazemos porque nós já fomos salvos e abençoados por Ele. Entendeu? Uma coisa é a raiz, outra coisa é o fruto. Nós frutificamos a partir da justiça que nós recebemos dEle. A natureza nova que nós recebemos dEle. E é sobre esse aspecto que a gente tem que viver. Abra mão da justiça própria. Lance fora. Se você aprendeu assim, desculpa te dar essa notícia hoje, mas eu preciso pregar a verdade para você. Você aprendeu errado. De forma descontextualizada. Era assim na antiga aliança. Na nova aliança, graças a Deus por Jesus. Amém? E se você na nova aliança hoje, que está em Cristo e quer viver de acordo com a antiga aliança, a Bíblia diz que você está anulando a graça de Deus.
A Bíblia diz que você caiu da graça. É mesmo, pastor? Caiu da graça? Eu ouvi falar que caiu da graça é pecado. Fulano de tal caiu da graça, adulterou. Pastor, eu ouvi alguém dizer, fulano caiu da graça porque ele pecou. Não é isso que a gente ouve falar? Cair da graça não tem nada a ver com pecar. Segundo a Bíblia, carta aos Gálatas, cair da graça é hoje, com a nova aliança vigente estabelecida, é a gente querer viver agora através dos velhos rudimentos da antiga aliança. Isso é cair da graça, é querer voltar para a lei quando Jesus já morreu e estabeleceu uma nova aliança. E nessa nova aliança, Ele trabalhou, Ele performou, Ele fez tudo por nós. Vocês estão entendendo isso? Isso é cair da graça, isso é anular a graça. Não que a graça perca poder, você entendeu? A graça em si é poderosa. A graça não é uma corrente teológica, uma doutrina que a gente ensina. A graça é uma pessoa, seu nome é Jesus. Mas quando nós queremos nos relacionar com Deus com base nas exigências da religiosidade, da justiça própria, nós anulamos o efeito da graça em nossas vidas. E por isso não recebemos, não vivemos o melhor. Por isso a dificuldade, muitas vezes, de viver uma vida superabundante, porque dentro de nós ainda tem aquele sentimento, aquele esforço, aquela vontade de pagar. Já viu quando você faz alguma coisa para alguém de graça ou oferece algo de graça e a pessoa diz assim, meu Deus, eu não estou nem acostumado com isso, eu fico meio sem graça, eu não sei nem o que fazer aqui agora. Porque a gente está muito acostumado com pagar e fazer e performar. Assim é a nossa vida. E é normal que seja assim lá fora. Não vai chegar amanhã na sua empresa para o seu patrão e falar assim, me dá um aumento aí pela graça, tá? Porque ele vai dizer, você tem que performar aqui. Filho, você tem que performar aqui, tá? Aliás, ele não vai falar filho, não. Ele vai falar, rapaz, você tem que performar aqui. Vamos ver os indicadores? Vamos ver seus objetivos no ano, se você cumprir os objetivos. Vamos ver como estão os seus indicadores. É assim lá fora e tem que ser assim. Amém, gente? É assim mesmo. O problema é querer trazer isso para o reino de Deus. Você imagina que Deus está olhando para você hoje dizendo assim, vamos ver sua performance? Mostra para mim seus indicadores. Mostra para mim seus objetivos no ano, se você tem cumprido. Você acha que é isso que Deus está fazendo? Sabe quais são os indicadores que Ele já olhou e já validou? Os indicadores do homem chamado Jesus. A performance do homem chamado Jesus. A missão, a completude da obra do homem chamado Jesus. E nós que estamos nele, recebemos. Recebemos pela fé. O perigo da justiça própria é esse. É que ela anula o efeito da graça. Deus não consegue agir, Deus não pode agir, porque você está dizendo que quer pagar. Pagar por algo que o filho dele já pagou. Você não vai conseguir. Se renda a Cristo Jesus. Abra mão da justiça própria. Dependa 100% da graça. Quando alguém quer buscar justificação, favor, qualquer outra bênção de Deus, por méritos próprios, por performance, dá de cara com a lei. E diante da lei, nós só conseguimos chegar a uma conclusão. Se você for honesto, eu sou insuficiente, eu não consigo. Eu preciso de um Salvador, por isso Jesus. A carta aos Gálatas no capítulo 2, versículo 21, a Bíblia diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha só, gente, isso. Se a tua bênção, se a tua justiça, se a tua salvação segue agora pelo mérito da obediência da lei, então Cristo morreu em vão. Veja, tá vendo? Você invalida a graça. O agir, o fluir da graça. Imagina que horrível alguém ouvir dizer, Cristo está anulado na sua vida. Para você, você pode até dizer que o ama, você pode até dizer que crê na graça, mas você age completamente diferente, como se ela jamais tivesse existido. Segue-se para você que Cristo morreu em vão. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim, não é por maldade, que muitas pessoas, até pastores e líderes, ensinam meritocracia, ensinam esse sistema religioso, onde o homem está no centro e não a obra de Jesus. Infelizmente. Mas na maioria das vezes eu quero crer, não é por
maldade, na maioria dos casos, é por falta de entendimento mesmo, de revelação, de conhecimento da graça de Deus. Eles estão repetindo, né, o que aprenderam. Eles estão só reproduzindo aquilo que aprenderam a vida inteira. Por isso que eu disse que é muito bom ir em uma conferência e ver alguém lá do outro lado do mundo falando da graça de Deus. A revolução da graça está atingindo todos os cantos desse planeta. Todos os cantos desse planeta. Graças a Deus por isso. E olha que privilégio, você está dentro disso. Você pode ouvir isso aqui domingo após domingo, amém, gente? Você pode testemunhar disso, que você ouve isso aqui domingo após domingo? É isso. Graças a Deus, não é? Graças a Deus por isso. Não anule a graça de Deus na sua vida. Cristo não morreu em vão para nós. Cristo não morreu em vão para nós. Quer agradar a Deus? Tem gente que fala, mas eu pago para agradar a Deus, eu faço o voto para agradar a Deus, eu faço a campanha para agradar a Deus, eu faço tudo isso querendo agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Valorize a obra do Filho dele. Assim você agrada a Deus. Dê valor à obra de Jesus. Quando alguém dá valor ao que Jesus fez, isso agrada a Deus. Porque o que ele fez é completo, definitivo. É vigente, é para hoje, é para nós, é para agora. É assim que a gente agrada a Deus. Enquanto a justiça própria anula o efeito da graça. A justiça que provém da fé em Cristo Jesus, na obra grandiosa de Jesus, aí sim permite que a graça possa fluir livremente e alcance seu corpo físico com cura perfeita, alcance suas emoções com cura, alcance sua vida com genuína libertação que vem da palavra, alcance sua vida com prosperidade bíblica. Onde a justiça própria trabalha, o homem é o centro. O que ele pode fazer, o que ele pode performar, os indicadores dele. Onde a justiça pela fé atua, o centro é quem? Jesus é o centro. Eu sempre digo isso para pessoas que muitas vezes entram aqui, ouvem a palavra e dizem assim, eu estou meio na dúvida, nunca tinha ouvido dessa forma. Meu Deus, será que é isso? Será que eu aprendi errado a vida inteira? E a gente mostra na palavra e a pessoa fica assim. Eu sempre digo, faça um teste. Faça um teste. A palavra que você tem ouvido centraliza você ou Cristo? Faça esse teste. Uma coisa básica todo mundo sabe, o centro do coração de Deus, o centro da Bíblia é Jesus. Se a palavra que você está ouvindo exalta Jesus, ok. Se a palavra que você tem ouvido exalta o seu esforço próprio, o homem, o que o homem pode fazer, desconfie. Ela com certeza está descontextualizada. Então eu sempre digo, está na dúvida, faça esse teste. Ouça e verifique. Quem essa palavra está exaltando? O homem ou a obra de Jesus? Fique com a palavra que centraliza, que põe Jesus no centro. Não tenha dúvida disso. Talvez o que você mais precise ouvir hoje, nessa parte 9, final, depois de tanta coisa boa que você já ouviu sobre a grandiosidade da obra de Jesus, talvez o que você mais precise ouvir e fazer é o que Paulo diz. Eu abro mão da justiça própria. Abra mão da justiça própria. Pare de querer pagar a bênção de Deus. Pare de querer pagar para ser aceito. Pare de querer agradar a Deus com seus méritos e esforços. A Bíblia chama isso de obras, quem sabe, mortas. Por que obras mortas? Elas não têm efeito nenhum. A obra viva, que transforma de verdade, é a obra de Jesus. Essa sim. Essa sim. Então, pastor, eu posso, agora que eu estou entendendo isso, eu posso pegar agora e entrar no podcast, no canal da Nova de Campo Grande no YouTube, e eu quero ouvir de novo a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque agora eu quero ouvir sobre essa perspectiva. Eu sei que é meu já, não tem a ver com o meu esforço. Se precisar, faça isso. Você vai ouvir e vai receber ainda mais. O livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, a Bíblia diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado.
Veja, essa era a nossa condição. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. E o nosso pecado nos leva embora como o vento. Hoje você, justo em Cristo Jesus, quer voltar a viver na performance, no mérito, na obediência à lei? A Bíblia fala, quando a gente tenta mostrar esse tipo de justiça, a justiça própria, isso não passa de trapos imundos. Deixa eu dar uma ideia prática para você. Talvez hoje no mundo moderno você não tenha a perspectiva exata do que significa, na época da Bíblia, trapo imundo. Eu não quero ser aqui detalhista, que você não vai gostar, mas só vou dar uma ideia para você. Na época da Bíblia não tinha papel higiênico, não tinha absorventes, com tanta tecnologia como tem hoje. Esse tipo de higiene era feito com trapos. A Bíblia fala que se a gente tenta viver diante de Deus sob a perspectiva da justiça própria, tudo isso, esse esforço todo que a gente possa fazer, não passa de trapos de imundície. Esses aí, que eram usados para higiene naquela época. Vocês estão entendendo porque Paulo diz, está abaixo de lixo. Você quer viver ainda assim? Eu tenho certeza que não, né? Por isso, a grandiosidade da obra de Jesus precisa ser conhecida. Você precisa receber revelação dessa obra, porque é sob essa perspectiva que você vai viver e frutificar. Em nós, nunca houve mérito algum. Não há e jamais haverá. Nós sempre precisamos depender completamente da obra de Jesus. Dependemos completamente da graça, não dos nossos esforços. Por maiores que eles sejam, não passam de trapos imundos. Você pode dizer, eu dependo 100% da graça. Escute, esse é o evangelho saudável. Esse é o evangelho contextualizado na nova aliança. Sabe por que muitos não ouvem isso? Porque isso traz liberdade. Ninguém consegue manipular outros com esse tipo de palavra. Sabe qual é a palavra que manipula? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Isso manipula as pessoas. E muitos fazem isso para auferirem ganhos financeiros para eles mesmos. Infelizmente, estão enganando o povo de Deus e vão dar conta disso. Esse evangelho é libertador. O evangelho de Cristo é realmente libertador. Veja que pregando essa verdade aqui, ninguém consegue manipular você. Você sabe que você foi livre em Cristo Jesus. Amém? Isso aí. Isso aí. É isso aí. Você foi livre em Cristo Jesus. Graças a Deus. O evangelho de Lucas conta a história, no capítulo 18, de um homem que chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ele fala, desde muito moço, eu observo todas as ordenanças. Ou seja, eu me esforço, eu faço tudo. E Jesus diz o que para ele? Te falta uma coisa. Jesus ainda foi camarada com ele, tá? Mas sabe por que Jesus disse te falta uma coisa? Porque ele sabia o que era mais, sabe, o que estava de mais forte ali no coração daquela pessoa. Não dava para servir a Deus e às riquezas e a mamon. O coração dele era das riquezas. E Deus não tem problema nenhum com riqueza. Mas pastor, o dinheiro não é a raiz de todos os males? Não, não é. O amor a ele é que é. Nós vimos aqui no domingo retrasado, Deus tem prosperidade para você. Deus se alegra com a prosperidade dos teus filhos. Seus filhos que são livres. Deus se alegra com a prosperidade. Mas o coração daquele homem não era livre. Ele era servo de Mamon. E Jesus queria libertar ele. Deixe tudo, então. E ele não pôde responder aquele chamado porque estava agarrado na justiça própria. Você viu? Eu faço isso, faço aquilo, outro. Escute, quando a gente pensa em viver sob justiça própria, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre nós somos insuficientes.
O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a Bíblia também traz a história, conhecida como a parábola do filho pródigo, não é isso? Que se você for ler com atenção, você poderia chamar de a parábola do pai amoroso. O foco ali, né? Muitas pessoas colocam o foco no filho pródigo e o que aconteceu na vida dele e a restauração, o fundo do poço que ele chegou e a restauração. Mas se você prestar atenção no outro irmão, que quando o filho chega destroçado e o pai o abraça, corre ao seu encontro e o abraça, e o reintegra à família, você vai ver que aquele irmão fica furioso, chateado. E ele fala: eu sirvo o Senhor por muitos anos, eu nunca transgredi uma ordem sua, e você nunca me deu um cabrito, sequer, para eu me alegrar com os meus amigos. Você consegue perceber que de um lado tinha um filho que desperdiçou tudo, que era imaturo, e que viveu uma experiência que, graças a Deus, trouxe para ele arrependimento e ele voltou para a casa do pai, mas que do outro lado tinha um filho cheio de quê, gente? Justiça própria. Ele se achava bom demais. Eu tenho feito tudo, eu faço isso, faço aquilo, eu sou bom, eu faço tudo aquilo. Você consegue perceber isso nessa história? Leia com calma, você vai ver que ele era cheio de justiça própria. Escute uma coisa, diante da lei, ao confiar em nossos esforços e méritos, vai sempre faltar alguma coisa pra gente. Fatalmente nós vamos falhar. Dependa 100% da graça. E tem mais. Nosso Pai, fazendo aqui um paralelo com a história do filho pródigo e do seu irmão, nosso Pai vai sempre ter a melhor roupa para nós. As melhores sandálias, o melhor novilho cevado, mas não porque a gente mereça por mérito, como aquele irmão achava que era essa relação, mas porque você é filho e filho amado. É isso. Você é filho e filho amado. Você imagina eu lidando com Rafa, meu filho, ou qualquer um dos meus filhos, Samuel, Daniel, e dizer assim: vamos ver seus indicadores, vamos lá. Para você comer na minha casa, eu quero ver agora seus indicadores. Eu quero ver sua performance. Imagina isso, gente. Para você desfrutar do conforto que eu tenho do meu trabalho, vamos ver a sua performance. Para que você possa comer na minha casa, sentar-se à minha mesa, desfrutar dos meus bens. Você imagina isso? Você faz isso com seus filhos? Por que muitas vezes a gente pensa que Deus faz isso com a gente? Tem gente que pensa que Deus vive assim, com seus filhos. Porque não conhece Deus como Ele realmente é. Assim como aquele filho cheio de justiça própria não conhecia o coração do pai de verdade. Na verdade, o pai falou: tudo que é meu é seu, tudo que é meu é seu. E você nunca entendeu isso. E sabe por que tudo que é meu é seu? Não porque você merece, mas porque eu te amo, você é meu filho. Eu te amo profundamente. Ele vê você em Jesus Cristo. Lembra de uma coisa? Jesus não se impressionava com os escribas, com os fariseus religiosos daquela época. Com nenhum grupo religioso que se achavam os melhores daquela época. Você lembra disso? São todos pecadores, nós somos os santos. Eles achavam que cumpriu a lei. Jesus não se impressionava com nenhum deles. Eles se vestiam de linho branco para dizer que eram santos. Penduravam em suas vestes porções da lei para dizer que cumpriam a lei. Eles sabiam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Jesus nunca se impressionou com isso. Mas Jesus mudou para sempre a vida dos pobres, doentes, marginalizados, pecadores, viúvas, os simples, os improváveis. E todos quantos atenderam seu chamado e dependeram 100% dele. Ele mesmo dizia: eu não vim para os sãos, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que ele dizer? Sabe o que ele queria dizer? Eu não vim para aqueles que se acham, que estão cheios de justiça própria. Eu vim para aqueles que dizem: não, eu não mereço. Eu preciso mesmo de um Salvador, eu preciso de você, Jesus.
E é aí que a graça flui livremente. E é aí que a graça flui livremente. É aí que a graça flui livremente. É aí que a graça flui livremente. Você não precisa de uma campanha de 7 domingos para receber cura, provisão, para ter uma vida super abundante. Você só precisa deixar a graça fluir livremente. Abra mão da justiça própria. Pare de querer pagar. Creia nessa obra que a gente estudou até aqui, creia. Ela já é sua. Não porque você merece, não por causa dos seus indicadores de performance. Ela é sua porque seu pai te amou. Você é um filho, ele deu para você. Abra mão da justiça própria. Pare de querer pagar a bênção, a aceitação de Deus por méritos ou esforços. Pare hoje mesmo com essas obras que a Bíblia diz que são mortas. Mortas. Elas não podem fazer nada por você. E receba. Receba. Receba a revelação da grandiosidade da obra de Jesus. Desfrute de uma vida superabundante nele, porque é isso que já pertence a você em Cristo Jesus. Hoje mesmo. Amém? Amém? Você crê mesmo nisso? Você crê nisso? Você aceita isso? Você recebe isso? Essa é a obra de Jesus. Essa é a grandiosidade da obra de Jesus. Se você for pensar, essa é uma porta estreita, sabia? Essa é a verdadeira porta estreita. Como assim, pastor? Essa porta é estreita mesmo. Essa porta é para aqueles que sabem que não merecem. Não é para aqueles que pensam que merecem. É para aqueles que sabem que em si não tem trabalho, não tem justiça. Que dependem, eu não mereço, eu dependo, Jesus, eu dependo da sua obra. Eu dependo da sua obra, eu dependo de você, Jesus. Eu só dependo de você, Jesus. Não dá para passar mais nada, a não ser obra de Jesus. Não dá para passar mais nada por ali, a não ser fé em Jesus. Não dá para passar mais nada. O resto todo fica de fora. Seu mérito, de fora. A justiça própria, de fora. Seu trabalho, seu esforço, sua campanha, de fora. Só há espaço para a obra de Jesus. Jesus é o centro de tudo que existe, gente. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se você for ler com cuidado, só fala de Jesus. De Jesus. Experimente, você que está aqui há um tempo, releia o Antigo Testamento, e é muito bom que você faça isso, agora com as lentes da graça. Você só vai conseguir enxergar Jesus. Porque o Antigo Testamento só tem, não é que ele contém algumas coisas, ele só tem sombras e tipos que apontam para Jesus, a obra dele. Amém, gente? Enquanto aquele povo estava recebendo maná, pão, no coração de Deus ele estava dando Jesus, o pão da vida. Enquanto aquele povo estava recebendo água que fluía de uma rocha, para eles era água, no coração de Deus era Jesus, a água da vida. Jesus, Jesus, Jesus. Existe um Davi melhor, Jesus. Existe um Abraão melhor, Jesus. Existe um Moisés melhor, Jesus. Quando você vai ao Antigo Testamento com a lente da graça, você só consegue, é impossível não ver Jesus. Você só consegue ver Jesus. Por isso que eu digo, faça um teste. Qual é a pregação que está centralizando Jesus? Qual é a pregação que está centralizando Jesus? Fique com essa. Amém? Para terminar, eu quero que você fique de pé. Para juntos fazermos essa confissão de fé. Amém? Você está com o coração aberto? Você ouviu coisas boas aqui hoje? Alguém recebeu aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou terminando hoje parte 9. 9 é o número do Espírito Santo. Amém? Receba a revelação do Espírito Santo sobre essa obra. Não deixe que ninguém engane você. Você é genuinamente livre em Jesus. Eu quero que você diga com toda a sua fé. Diga isso. Em Cristo eu sou aceito, salvo, perdoado, abençoado, próspero, redimido,
filho amado, herdeiro, justificado, qualificado, alvo das bênçãos de Deus. Graças a Jesus. 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 Pai, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Olá. Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.